Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui juntos para aprender um pouquinho sobre a unidade 10, que vai falar sobre a estrutura do comércio e a organização dele aqui no nosso país, tá? Eu sou a professora Renata e a gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente nesse assunto. Então, nós já falamos que os países fazem negociação entre si, né? Um país negocia com o outro. Aí falamos dos blocos econômicos também, que são parcerias que eles fazem entre eles. E aí, como é que isso funciona dentro do Brasil? Qual que é essa estrutura de fiscalização, de controle, para que tudo que entre e saia do país seja fiscalizado? Então, nós sabemos, né, que o Brasil ele possui mais ou menos 200 embaixadas e consulados em países estrangeiros. Então, qual que é o papel? O papel dessa embaixada é ter uma porta de abertura para negociação com os países onde eles estão. Então, muitas vezes uma empresa quer investir no Brasil, vai procurar uma embaixada, um consulado, para procurar uma referência, né? E aí ali começam as negociações e as oportunidades de comprar e de vender. Em 2019, nós tivemos uma mudança na questão dos ministérios dentro do país. Então, os ministérios, cada um cuida, né, de uma parte. Por exemplo, tem o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho e vários outros ministérios da Saúde que cuida ali de cada área específica dentro daquele país. No Brasil, não existe algo centralizado, ele é descentralizado. Então, vários órgãos eles acabam administrando toda essa parte burocrática de controle de entrada e saída de mercadorias, tá? Então, em 2019, antes disso, existia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, ele também controlava essa parte de comércio internacional. Com a redução do número de ministérios, ele passou a fazer parte do Ministério da Economia, que já existia. Então, o MDIC foi extinto e aí toda essa pasta de comércio exterior ficou dentro do Ministério da Economia. Existem alguns órgãos que a gente chama de órgão regulamentador, que eles tratam de assuntos específicos, cuidam de burocracias, né, resumindo, específicas. Existem os órgãos gestores, os órgãos anuentes e os órgãos intervenientes. Órgão gestor é aquele que administra, tá? Então, por exemplo, nós temos como órgão gestor a Secretaria da Receita Federal. Então, o que a Secretaria da Receita Federal faz? Controla tudo que entra, tudo que sai. Então, todas as fronteiras do país, existe ali uma representação, né, por parte da Receita Federal, onde existe uma unidade que todo mundo que passa, isso incluindo pessoas, mercadorias, é verificada a documentação. E aí é autorizado a entrar ou não. Então, eles verificam também a questão dos impostos, se estão sendo pagos, se não existe nenhum tipo de contrabando ou, às vezes, algum tipo de mercadoria ilegal. Então, ele é responsável por controlar tudo que entra e sai, tanto da via terrestre como na via aérea e também a marítima. Então, é um controle, é um super controle. Então, ele administra tudo isso. Depois a gente tem o SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. O que a SESEX controla? Todas as licenças. Então, por exemplo, eu tenho um produto que precisa de uma licença específica. Eu vou procurar o SESEX. O SESEX também ele vai analisar, junto com a Receita Federal, se aquela mercadoria que está entrando, ela tem alguma licença especial que precisa ser apresentada. Então, ele faz esse controle das licenças, das autorizações. Então, o Bacen, ele também é outro órgão gestor. O que o Bacen administra? Ele administra toda a parte do dinheiro. O que é Bacen? Banco Central do Brasil. Então, por exemplo, se eu fiz uma importação, eu comprei alguma coisa, eu preciso pagar. Então, o Bacen vai fiscalizar. Se eu vendi alguma coisa, eu preciso receber. Então, o Bacen vai fazer essa fiscalização também. Então, ele tem essa organização, essa administração da parte financeira,
tá? Um outro detalhe que o Bacen também cuida é a questão das moedas, do câmbio. Então, lembra que eu falei na questão do dólar, né, que a maioria das transações são feitas em dólar? Quando eu faço uma transação em dólar, nós brasileiros utilizamos o real. Então, eu preciso fazer o quê? A conversão da taxa de câmbio. Eu preciso pegar a minha moeda em real e transformar na moeda estrangeira, que no caso que a gente está falando aqui é o dólar. Então, na maioria das vezes, as negociações são em dólar, depois vem em euro e dificilmente, raramente, acontece em outras moedas. Mas o Bacen também controla a questão financeira relacionada a pessoas. Então, se eu quero viajar para um outro país e eu preciso fazer a troca de moeda, eu também procuro o Banco Central do Brasil. Lá no Bacen, eles têm as taxas que são as taxas bases. Então, o que acontece? Por exemplo, qual que é o câmbio do dólar? Lá no site do Banco Central do Brasil, vai ter na primeira página a cotação do dólar, do euro. E aí você entra, né, em outra aba dentro dessa página e você também vai ter a cotação de todas as outras moedas. Então, o Bacen é o órgão que vai administrar a questão financeira, de entrada e saída de divisas do país. Um outro órgão gestor é o CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. O que ele faz? Ele controla a questão política, né? Então, por exemplo, se precisa ser representado o país diante de um órgão internacional, ele vai tratar ali dessas políticas internacionais. O que é melhor para o comércio brasileiro junto ao comércio internacional. Nós temos também outros órgãos que são chamados de anuente. O que é anuir? É dar permissão. Então, órgão anuente é aquele órgão que dá permissão para que alguma coisa específica aconteça. Então, por exemplo, existem produtos diversos, né? A gente pode vender e comprar aí uma centena e milhares de produtos, de itens. E aí eu preciso que alguns órgãos controlem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, quando eu falo do Banco do Brasil, e aí tem uma diferença, Banco Central do Brasil é uma coisa, Banco do Brasil é outra. O Banco do Brasil, ele faz a regulamentação de algumas licenças e certificados específicos. Então, por exemplo, um certificado de origem, chamado até, tem vários tipos, mas um dos é o Form A, ele é emitido pelo Banco do Brasil. É um órgão que dá uma autorização de um certificado especial. Tem também a questão da Polícia Federal, do IBAMA, da Anvisa, do MAPA e muitos outros órgãos anuentes. Por exemplo, IBAMA. Se eu tenho de repente a compra ou a venda de algum animal, será que esse animal é permitido ser comprado, vendido, negociado? Então eu tenho que entrar em contato com o IBAMA, pedir autorização. Às vezes pode ser uma autorização para você trazer um animal diferente para um zoológico, por exemplo, mas eu preciso ter autorização do IBAMA para que ele confirme, né, que aquele animal está autorizado a entrar dentro do país ou a sair, para que não haja o quê? Contrabando. Então, infelizmente, a gente sabe que existem inúmeras formas de corrupção no comércio internacional, mas todos esses órgãos, eles tentam controlar para que isso não aconteça. Então, tudo tenha que ser legalizado. A Anvisa, ela cuida geralmente de produtos hospitalares, medicação. Então, a gente teve aí recentemente até a questão da vacina, né, do coronavírus. E aí, o que acontece? A Anvisa liberou, a Anvisa não liberou, porque ela cuida e é responsável por tudo que entra relacionado a medicamentos ou produtos hospitalares. Então, é ela que dá o quê? A autorização. Pode entrar, não pode entrar. E aí, a gente está vivendo, né, atualmente essa questão das vacinas que são produzidas em diversos países. E aí, será que essa vacina é eficaz? Não é? Quem cuida dessa autorização é a Anvisa. O MAPA é o Ministério da Agricultura. E o que ele faz? O MAPA, ele cuida de toda essa parte de agricultura, pecuária. Então, se eu vou, de repente, comprar ou vender
um boi, por exemplo, ou vários bois, ou várias vacas, ou enfim, ou carne, né? O mapa, ele faz essa fiscalização. Então, às vezes pode ser um animal vivo, mas também pode ser um animal já próprio para consumo, né? Como são as carnes das aves, dos bois, por exemplo. E aí a gente tem que fazer essa verificação, essa autorização, se aquele produto é um produto de origem correta, certificada. Então, o mapa, ele autoriza a entrada ou saída desse tipo de mercadoria. Então, o órgão anuente é aquele que dá permissão de entrar ou de sair. Existem os outros órgãos que são chamados interveniente. Que órgãos são esses? São todos os órgãos que interferem, de alguma forma, no comércio exterior. Então, por exemplo, todos os outros órgãos, gestores e anuentes, são intervenientes. Eles interferem, de alguma forma, no comércio exterior. Mas existem outros que são classificados apenas como interveniente, que é a questão, por exemplo, de uma transportadora ou de um armador, que é uma transportadora internacional. Então, ele interfere no comércio? Interfere. Ele faz um registro no registro, né, do país, dizendo ali que está embarcando tantas coisas, tanto faz para o processo por modal marítimo, aéreo. Então, ele está atuando, ele é um órgão interveniente. Depois nós temos o despachante aduaneiro. O que é o despachante aduaneiro? É uma pessoa responsável por acompanhar a mercadoria de um importador e o exportador e representar essas pessoas diante aos órgãos aí gestores e anuentes. Então, o despachante aduaneiro interfere no comércio exterior? Interfere. Então, ele é um órgão interveniente. E aí, todos os outros, às vezes um terminal que está depositando a carga, ele também está tendo o quê? Contato. Então, todo mundo que tem contato com algum tipo de mercadoria que está sendo exportada ou importada, ele é chamado de órgão interveniente. Agora, por exemplo, Banco Central do Brasil é um órgão gestor, é um órgão interveniente, ele interfere. Mas uma transportadora, ele é apenas um órgão interveniente. Não é gestor, porque ele não administra nada, e também não é anuente, porque ele não dá nenhuma autorização. Ele apenas participa. Então, isso é importante. Órgão interveniente são todos os órgãos, tá? Agora, nem todos os órgãos intervenientes pode ser gestor ou anuente. Tudo isso que a gente acabou de falar, todos esses atores dentro do comércio internacional, eles fazem um registro num sistema chamado Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior. É um sistema nacional, tá? Então, tanto faz eu estar aqui em São Paulo, como eu estar no Paraná, como eu estar em qualquer outro local do Brasil. Todo mundo utiliza o mesmo sistema para registrar importação e exportação. E aí, o que acontece? É um sistema integrado, porque ele integra todos esses órgãos que a gente acabou de comentar. Então, a Receita Federal tem acesso, o Banco Central tem acesso, o MAPA tem acesso, o despachante aduaneiro tem acesso, o importador tem acesso, o exportador tem acesso e cada um coloca ali suas informações. Essas informações são cruzadas e aí aquelas mercadorias são liberadas ou não para embarcar ou para ficar dentro do país, tá? Numa importação. Então, o Siscomex é um sistema que surgiu para quê? Para regulamentar todas essas informações. Então, é um sistema que já começou há bastante tempo, ainda existe até hoje, mas ele está em processo de formulação. Então, cada vez mais, eles estão fazendo com que o Siscomex seja mais dinâmico. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre a DUE e a DUIMP. O que é isso? No passado, há pouco tempo atrás, quando você ia exportar, você tinha que fazer um registro de exportação, uma declaração de exportação, um comprovante de exportação, e eram muitos documentos diferentes. O que eles fizeram? Fizeram uma declaração única de exportação, que é a DUE. Então, todos aqueles outros se transformou em um documento só. Então,
é apenas um documento que é registrado no Siscomex. Então, por exemplo, se eu estou exportando, eu, exportador, produzi a mercadoria, emiti a nota fiscal de saída da minha fábrica e essa nota fiscal é digitada dentro da DUE. Então, a primeira informação que a DUE pede é o número da nota. Você vai digitar lá os dados da nota e ele vai puxar automaticamente todas as informações para iniciar o processo de exportação. No passado, não. No passado, você tinha que ficar registrando fatura, registrando nota fiscal. Eram muitas informações que eram inseridas. Hoje, uma pessoa fez a nota fiscal, o despachante, quando entra no Siscomex e vai fazer a informação da DUE, pega o número da nota, coloca lá e automaticamente as informações aparecem. Ele só vai complementar com coisas que talvez não tenham ali naquela nota fiscal. E aí isso fez com que o tempo de desembaraço de uma exportação diminuísse drasticamente. Então, às vezes, em algumas horas, aquele teu container, tua mercadoria saiu da tua fábrica, chegou no porto e já está liberada para poder embarcar. Só vai ficar esperando o navio chegar para que esse container seja despachado para o destino final. Na importação, eles estão aplicando a DUIMP, que é quase o mesmo processo da exportação. Ele pegou vários documentos de importação, reduziu em apenas um, declaração única de importação, só que ainda está em fase de implementação. Então, eles começaram primeiro pela exportação, essa redução de tempo, né, essa dinâmica maior, e agora eles estão partindo para a importação, porque deu certo na exportação. E aí o governo faz com que essa facilidade do comércio exterior reduza a burocracia, reduza o tempo de espera, reduza os custos logísticos e faz com que o importador e o exportador tenha mais segurança na hora de fazer suas transações e menos custo, o que vai trazer melhor retorno financeiro para essas empresas. Bom, essa é a estrutura, né, do comércio exterior dentro do Brasil. E claro, né, existe muito mais coisa além disso, basta ali todo mundo procurar, entender, são muitas informações. Quando a gente fala de comércio internacional, aparece milhões de coisas, milhões de palavras novas, mas todas elas são necessárias para que o Brasil realmente controle tudo que entra e tudo que sai e proteja ali a sua nação, né? Nós precisamos ser protegidos, principalmente quando a gente fala de economia, né? Nossa economia tem que ser protegida. Quando a gente fala a questão de saúde, então tudo isso é envolvido dentro do comércio internacional. Espero que você tenha aproveitado essa aula até aqui. Fique conosco mais um pouquinho e eu vejo você na próxima unidade. Até mais!